Olá pessoal, hoje vamos falar sobre soma de momento angular em mecânica quântica e basicamente o que a gente entende por soma de momento angular é o seguinte: consideremos um sistema composto por duas partes, A e B, e vamos supor que cada uma dessas partes tem um conceito de momento angular, digamos, tem associado um operador momento angular para o sistema, para aquele subsistema A e a mesma coisa para B. Então, a gente tem os estados de uma parte e os estados da outra, e quando a gente considera agora o sistema composto, vamos querer considerar todas as possíveis combinações de estados e as superposições também. Isso quer dizer, a gente vai considerar o espaço vetorial produto tensorial de cada uma das componentes. Então, no relativo a momento angular, a gente vai querer passar para a base de autoestados do momento angular total quadrado, ou seja, JA mais JB quadrado, e da componente Z, por exemplo, do momento angular total. Agora, por que a gente vai querer fazer isso? Porque poderia acontecer que o sistema composto que consideramos, além de ter interações internas na parte A e na parte B, em geral vão existir interações entre A e B, y podría acontecer que el sistema completo no interaja con alguna cosa externa, por tanto, que el sistema completo tenga simetría de rotación cuando rodamos todo, tanto a parte A cuanto a parte B. Entonces, en ese caso, o que va a conmutar con o operador hamiltoniano, segundo a gente ya discutió en los vídeos pasados y no anterior, va a ser o momento angular total componente X, componente Y y Z. Eso que va a computar con hamiltoniano, porque el sistema va a tener simetría de rotación global y no va a tener simetría cuando a gente roda somente una de las partes, dejando otra fixa. Ese rodar una de las partes va a ser rodado por solamente un dos operadores momento angular asociado con aquella parte A. Entonces eso no va a conmutar con hamiltoniano. Entonces, a la hora de formar un conjunto completo de observables que conmutan por sistema completo y poder a gente analizar o espectro, vamos a precisar entonces hacer analizar aquellos autoestados do J cuadrado total y do J componente C. Entonces, ¿cómo hacer eso? A gente vai fazer com cuidado nos próximos vídeos, mas antes de hacer contas, es legal hacer primero criar algumas intuições, porque tendo intuições a gente pode avançar com ideias e trabalhar no mundo das ideias, e não necessariamente fazendo as contas às cegas. Então, a primeira questão que a gente vai levantar é a seguinte: vamos considerar um caso mais simples, por exemplo, de spin 1/6 somando com 1/6, ¿no? Y ese caso está, obviamente, está en todos los libros, ustedes pueden estudiar esa situación, y el resultado de hacer aquel acoplamiento que a gente llama de momentos angulares de A y B para el sistema composto, el resultado es que va a tener dos posibilidades para acoplar un momento angular total. A gente vai ter um espaço de dimensão 4, né? Quando a gente tem spin 1/6, temos degenerescência 2 em cada uma das partes. Vamos chamar spin os estados de mais, que vão ter os estados com projeção positiva de componente Z de momento angular, na direção Z. Depois vamos ter estados menos mais e o estado menos. Então, vamos ter um estado que vai ser antisimétrico, se llama esa la forma más menos más, y ese va a tener el momento angular total nulo, y después vamos a tener tres estados simétricos que van a ser más, o más menos más, y o menos. Esos tres estados van a tener momento angular total 1. Então, perfeito. Agora a gente quer não fazer aquela conta no ar, mas tentar entender qué está acontecendo y gerar alguna intuición en relación a eso. Y la idea va a ser la siguiente: cuando a gente tem algún objeto que tem momento angular total 0, algún estado,
o que a gente vai começar a perceber é que esses estados são invariantes por rotações. Se a gente roda o estado, vai ficar na mesma, e isso para qualquer tipo de rotação que a gente for fazer. E quando a gente considera estados que têm momento angular 1, eles, quando a gente faça rotações, eles vão rodar e vão rodar como as componentes de um vetor. Mesmo que sejam grandezas associadas a sistemas compostos, que não sejam elementares em algum sentido. Ou seja, por exemplo, vocês peguen para simplificar que estou querendo dizer por elementar. Vamos pensar, por exemplo, na tabela de armónicos esféricos para uma única partícula, né? Que tem uma certa distribuição orbital, né? Digamos, um estado que vai ter uma parte orbital e uma parte radial, por exemplo, no átomo de hidrogênio, o que for. Y ustedes saben que los armónicos esféricos vocês vão pegar aqueles estados con momento angular cero, que tem un único estado con momento angular cero, orbital, y vocês vão ver que é uma constante, que não depende do ângulo θ e φ de esféricas. Ou seja, se a gente roda aquele estado, vai dar na mesma, vai ficar invariante. Então vocês vejam, L igual a zero, momento angular zero, é uma coisa que não muda quando a gente roda o estado. Agora vocês peguem aquela tabela e vejam o que acontece com L igual a 1. Vocês vão ver que aparece, por exemplo, um dos harmônicos esféricos vai ser cosseno de θ. Os outros dois vão ser seno de θ por L e φ, seno de θ por L menos I φ. Mas no final vocês vão ter essas três combinações. Vocês vão ter, por exemplo, cosseno de θ, seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ. Vocês vão descobrir isso, e essas são justamente as componentes de um vetor, as componentes x, y, z, que de um vetor que tem módulo quadrado igual a 1. Então, L igual a 1 são componentes de vetores. L igual a 2, vocês vão ver que tem produtos de componentes. Perfeito. Então, agora, qual é a ideia? Eu quero levar esse conceito de rodar ou não rodar e como que roda para aquela situação de spin, de acoplar dos spins 1/2. Para fazer essa discussão, primeiro a gente tem que entender o que quer dizer rodar o estado de uma partícula de spin 1/2, que a gente poderia pensar arranjar os coeficientes do estado de uma partícula de spin 1/2 como sendo, bom, alguma coisa pelo estado mais algum outro coeficiente pelo estado menos, e a gente arranja os dois coeficientes como uma matriz coluna. Mas na hora de dizer qué quiere dizer rodar aquele estado con dos componentes, bueno, no es tan fácil así hacer en términos de usando as mãos, digamos. A gente sabe usar as mãos para rodar vetores, digamos. Então, o que é importante é que vai ter um conceito de rodar, digamos. Uma partícula de spin 1/2 não é simplesmente um sistema de dois níveis, é alguma coisa que responde quando a gente faz uma rotação do estado. A gente vai rodar a parte orbital da partícula, mas também a parte da spin vai rodar de maneira correlacionada. E essa correlação como vai ser como a gente pode fazer para poder visualizar? Bom, com certeza vai ter que acontecer o seguinte: se a gente pegar aquele estado dado por aqueles dois coeficientes, a gente pode calcular, por exemplo, o valor esperado das diferentes componentes do operador de spin, que são cada um desses operadores se proporciona a la matriz de Pauli, sigma x, sigma y e sigma z. Então, a gente com certeza, o conceito de rodar, primeiro que tem que ser uma transformação unitária, porque se não pode mudar que a probabilidade de alguma coisa acontecer tem que continuar sendo 1. Então tem que ser unitária, e a forma particular de construir em termos das rotações do espaço físico vai ter que ser tal que quando a gente calcula os valores esperados naquele estado en certo estado de spin 1/2, os valores esperados da componente x, y e z do operador de spin vão ter que rodar como as componentes de um vetor. Por enquanto a gente está bem com esse conceito, que vai ter um conceito de rodar o estado do sistema tanto nos graus orbitais, que a gente já sabe, mas também nos graus de spin. Dito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos agora sim passar para a discussão de acoplamento de duas partículas de spin 1/2 e vamos pensar no seguinte: como que a gente vai rodar o estado de spin, mas agora global,
de aquel sistema, digamos, formado por aquelas duas partículas. A forma vai ser a seguinte: vocês podem escrever o estado mais geral agora como uma combinação daqueles quets, mais, menos mais e menos menos. Vocês vão ter 4 coeficientes e vocês podem arranjar aqueles 4 coeficientes como uma matriz de 2 por 2. Vamos a llamar los coeficientes C++ na diagonal, primer elemento da diagonal, después vai ter C menos menos, en otro lugar da diagonal, y C más menos y C menos más fora da diagonal, essa matriz de coeficientes. Agora eu vou fazer a pergunta seguinte: se a gente decidir rodar o sistema composto, o que vai acontecer com a matriz de coeficientes do estado rodado? Bom, na hora de rodar o sistema composto, a gente vai ter que aplicar a mesma lei de transformação nas duas partes. Então, eu vou propor esse problema. Vocês escrevam o estado geral, aplicam uma operação U que vai rodar os quets com spin mais e menos de uma partícula, e o mesmo operador U vai rodar os quets mais e menos da segunda, y eso va a ser escrito en términos de ciertos coeficientes de aquel operador U, na base que a gente está considerando, aquela más menos, en cada una de las partes, y esos elementos de matriz de ese operador van a ser, agora vocês podem pensar que están actuando sobre los coeficientes do estado que estou considerando. Y va a dar lugar a una nueva matriz de coeficientes. Aí vocês vão se perguntar, como escrevo de forma matricial aquela transformação da matriz de coeficientes de um dado estado de um sistema composto de duas partículas de spin meio? Bom, a resposta vai ser, que vocês vão achar, vai ser aquela matriz U transposta vezes a matriz de coeficientes vezes a matriz U. Essa vai ser a lei que vocês vão descobrir. Então, se vocês chegam naquele ponto, agora vocês poderiam se perguntar: será que tem algum estado do sistema composto que não muda quando eu rodo o sistema globalmente? Bom, aí vocês vão ver que aquela matriz de coeficientes vai ter sempre uma forma de ser escrita como uma matriz antisimétrica mais um pedaço simétrico. Agora, a parte antisimétrica da matriz de coeficientes vai ficar invariante por uma transformação do tipo U transposto matriz antisimétrica por U. Se vocês calculam o transposto de tudo isso, usam as leis do transposto, e vocês vão chegar à conclusão de que essa matriz é antisimétrica também. Então, mas agora, quantas matrizes antisimétricas de 2 por 2 temos? Qual é a dimensão daquele espaço? A dimensão é 1, porque o único jeito é que na diagonal a gente tenha 0, y fuera de diagonal a gente vai ter um elemento, y en otro lugar fuera de diagonal vai ter que ser aquele elemento trocado vecinal. Então, a matriz antisimétrica é proporcional a 0, 2 zeros na diagonal y 1 menos 1, basicamente. Y eso fica invariante. Então, chegamos a que tem um estado que não percebe as rotações globais do sistema, e quando a gente reconstrói o estado para aqueles coeficientes, vamos ter C++ igual a 0, C menos menos igual a 0, C más menos igual a 1 y C menos más igual a menos 1. A reconstrução vai dar justamente aquele estado antisimétrico que já estava, se a gente for fazer as contas a cegas, a gente vai ver que esse estado antisimétrico, más menos 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 mais, tem momento angular total 0. Mas aqui estamos vendo que esse tipo de estado é invariante por qualquer rotação global do sistema. Então, vocês vejam como está começando a surgir nesse sistema composto esse tipo de maneira de pensar. Todos aqueles estados associados com aquelas matrizes, uma base do espaço de matrizes simétricas, aqueles estados vão acabar se transformando uns nos outros, e a transformação vai ser dada justamente por uma matriz ortogonal de 3 por 3 que vai rodar aqueles 3 estados. Então, outra vez, esse momento angular 1 vai ser associado com componentes de um vetor, no sentido que vão rodar como as componentes de um vetor. Então, agora, se a gente acredita nessa correlação entre leis de transformação e o momento angular total do estado,
a gente pode pensar agora problema mais complicado, que seria acoplar duas partículas de spin, ou momento angular, 1. Né? Então, a gente, para dos setores, a gente vai ter uma degenerescência 3, né? Então, J mais 1 com J igual a 1. Outro setor também vai ter degenerescência 3. O espaço composto das duas partículas vai ter uma dimensionalidade 3 por 3, né? Ou seja, 9. E, em princípio, se a gente quisesse fazer o problema estilo, mais como é feito geralmente nos livros, bom, a gente deveria montar, para calcular, fazer a soma de momento angular, naquele problema, deveríamos escrever o operador momento angular total cuadrado y operador momento angular total componente Z, naquela base que tem 9 elementos, então vai ficar uma matriz de 9 por 9, e a gente deveria, em princípio, diagonalizar simultaneamente aquelas matrizes de 9 por 9. Para fazer isso, a gente vai fazer a conta também, mas vamos ter que ter alguma forma experta de organizar as coisas de forma que apareçam certos blocos e simplificar a discussão, a parte matemática, para não ter que trabalhar com um polinômio característico de ordem 9, né? A gente vai tentar identificar blocos e isso vamos discutir com cuidado no quadro, nos próximos vídeos. Mas agora a gente quer fazer no ar, digamos, e então, qual vai ser a forma? A pergunta vai ser a seguinte: tem alguma forma de combinar as funções de onda da parte A com a parte B, que tem momento angular 1 cada uma delas, para produzir, por exemplo, uma função de onda conjunta que tenha momento angular nulo? Como a gente já viu que as funções de onda de momento angular 1 estão associadas com objetos que se transforman como as componentes de vetor, naquela discussão dos harmônicos esféricos, a gente pode pensar que temos componentes de vetor normalizado módulo quadrado igual a 1 para a parte A e temos outro vetor para a parte B. Então, a pergunta anterior pode ser traduzida em o seguinte problema: será que tem uma forma de combinar produtos de componentes de vetores, fazer produtos de componentes de vetores e combinar, fazer somas dessas coisas para produzir alguma coisa, um estado que não se transforme por rotações globais do sistema? Rotações globais do sistema quer dizer rotar cada dos vetores associados com o sistema A e B. Bom, isso existe e isso se chama produto escalar, digamos. Se a gente faz o produto componente a componente e somamos, isso sabemos que é invariante por rotações dos vetores de A e B. Então, de fato, já estamos vendo, se a gente acredita nessa correlação entre o momento angular zero e não mudar, por rotações globais, a gente já está vendo que vai ter um estado que tem momento angular total zero, naquele problema de soma de momentos angulares acoplando um com um. Outra pergunta seria: será que tem algum objeto com momento angular total 1? A pergunta seria: será que tem uma forma de combinar produtos de componentes de vetores de forma que cheguemos a um objeto que se transforma como as componentes de um vetor? Bom, e a resposta a isso vai ser sim, porque a gente pode fazer o produto vetorial do vetor associado com estados de A e o vetor associado com estados de B, e sabemos que o produto vetorial é um pseudo-vetor, mas por rotações se transforma como um vetor. Então, já sabemos que vamos ter combinações antisimétricas, que são as componentes do produto vetorial daqueles dos vetores, que vão ser 3 componentes, de degenerescência 3, que vão ser componentes de um vetor, então estão associadas com o momento angular que foi acoplado a 1. Então, vocês vejam que rapidamente já estamos chegando a essa conclusão, que um espaço de dimensão 9, um espaço produto tensorial, já estamos vendo que tem um pedaço que vai ter degenerescência 1 com momento angular 0, depois outro pedaço com degenerescência 3 com momento angular 1, e até então estamos somando uma dimensão 4, para chegar à dimensão 9, está faltando um subespaço que tenha dimensão 5. Agora, em termos de momento angular, a gente poderia dizer, bom, parece que com momento angular 2, con degenerescencia 2j más 1, j igual a 2 corresponde justamente a degenerescencia 5.
Então, se tivesse aquele pedaço a momento angular 2, estaria fechando. Momento angular maior não pode ter porque não fecharia a dimensão, daria uma dimensão maior a 5. Mas poderia ser que, sei lá, que poderíamos ter ese 5 que estamos precisando, podría ser 1 más 1 más 3, por ejemplo. O sea, dos momentos angulares 0 y más un momento angular 1. Só que eso no va a acontecer porque no existe, no puede existir un acoplamiento de dos vectores a un objeto que seja invariante por rotações y que seja independente do produto escalar que a gente conhece de toda a vida. No tem ese objeto escalar. Então, aqueles 1 mais 1, a cada um daqueles termos não pode existir independentemente daquele produto escalar de dos vetores que já consideramos. Então, já estamos com essa intuição de que aquele pedaço que está faltando vai ter que ser momento angular total 2 mesmo, e não outra coisa. Então, vocês vejam que é um problema complicado de diagonalizar, em princípio, uma matriz de 9 por 9, que depois não vai ser assim tão complicado porque vamos a identificar blocos, mas de todas formas vão ser vários cálculos. A gente já está meio que antevendo essa decomposição em 0, momento angular 1 e 2. Bom, era tudo isso por hoje. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.